né, do curso, mas quem vai ministrar a oficina é a Lu, né? Eu a conheço como Lu, mas ela vai se apresentar aí para vocês. Eu a conheci num curso de extensão no qual que eu ofereci aqui, né, um curso sobre literaturas africanas de língua portuguesa e a sala de aula. E conversamos lá durante o curso. Ela falou da experiência dela com contação de histórias e com as bonecas Abayomi, e propus a ela que durante o curso ela fizesse uma contação de histórias com as bonecas para a gente, que foi um momento sensacional. E aí, desde então, surgiu essa ideia de trazer para a CEMEP, né, para um público maior, aí, para mais pessoas, a, os conhecimentos, aí, os saberes da Lu, né, tanto da parte da confecção das bonecas, quanto também da contação de histórias. E eu estou muito feliz, estou muito honrado de poder ter sido uma ponte aí, né, um elo aí que liga os saberes da Lu à comunidade acadêmica do IFRJ Volta Redonda. Então, vou passar a palavra para ela e, a partir de agora, também fico aqui com vocês, ouvindo e aprendendo com a Lu. Obrigada, professor. Vou abrir aqui meu... Obrigada. Gente, boa tarde. Eu sou a Luciliane, eu sou artesã, contadeira de histórias. Essa aqui é a minha Maria, é a minha contra-regra e minha diretora. Diretora não, contra-regra. Senta aí agora, contra-regra. E aí, eu fico muito grata, Otávio, porque o curso, né, que vai virar uma pós, se Deus quiser, foi maravilhoso, assim, foi uma troca muito grande, sabe? A gente trocou tanto os saberes mesmo acadêmicos, como os nossos saberes ancestrais. Então, foi assim, foi muito gostoso. E aí, essa oportunidade, né, de fazer essa oficina, e eu quero começar com uma história para vocês, pode ser? Qualquer coisa que estiver errado, eu corrijo. Então, vamos lá. Eu peço licença ao senhor dono da casa, peço licença às senhoras donas da casa, para entrar na roda e contar histórias, porque eu sou contadeira de histórias. Certa noite de tempestade, um navio navegava com muita dificuldade. Eram gritos de medo, de ansiedade, e as ondas batiam para lá e para cá, até que o navio não aguentou e naufragou. Dentro desse navio havia um príncipe. E esse príncipe foi direto para o fundo do mar. Só que havia um ser que ficava sempre olhando o nosso mundo, sempre querendo chegar, mas nunca tinha coragem. E ela admirava os seres humanos. E quando ela viu aquele príncipe se afogando, ela não teve dúvidas. Foi até o rapaz, o salvou e o deixou a salvo em cima de uma pedra. Os dias se passaram e aquele pequeno ser, que era uma sereia, uma pequena sereia, não conseguia tirar aquele príncipe da cabeça. Até que uma invejosa bruxa do mar fez a proposta. Eu troco a sua voz por um par de pernas. A minha voz por um par de pernas? Como assim?
Eu sei que você quer ser humana, então eu troco a sua voz por um par de pernas. A sereia estava tão apaixonada pelo príncipe que nem pensou duas vezes. Aceitou. E assim foi feito. Ela ganhou um par de pernas, mas perdeu a sua voz. E assim, como uma simples mortal, sem voz, ela apareceu na praia. O príncipe, que desde o dia que foi salvo, ficou pensando na moça que o salvou, a recolheu, mas nem de longe ele a reconheceu. Ele a levou para morar no castelo. Mas, infelizmente, ele só gostava dela como um irmão. Até que apareceu uma outra moça, que o príncipe achou que foi ela que o salvou. E por ela, ele se apaixonou. A sereiazinha com pernas ficou muito triste, porque parte do acordo, se o príncipe não se apaixonasse por ela, ela viraria espuma do mar. E os dias foram passando, e o príncipe cada vez mais apaixonado pela outra moça, e os dois fazendo planos, e a sereiazinha cada dia mais triste. Até que um dia, seu pai, um tritão, rei do mar, apareceu. Ele fez outro acordo com a bruxa. Ele deu uma joia e a bruxa lhe deu uma porção que ele colocou no seu tridente, que se ele matasse o príncipe, a sereiazinha estaria livre do acordo da bruxa. Mas a sereiazinha, tão apaixonada que estava, não admitiu que o pai fizesse isso. Então, suavemente, no dia em que o príncipe se casou com a outra moça, ela se transformou em suave espuma do mar e voltou para o oceano em formato de espuma. Vitória, Vitória, acabou a história. Gente, essa história, ela é uma adaptação da Pequena Sereia, porque teve toda aquela controvérsia, né, sobre uma atriz negra fazer a Ariel. E aí a gente leva para a sala de aula esse tipo de conversa, mostra para as crianças assim. Então eu fiz com a Isa Baiomis, ó, eu fiz aqui o tritão, eu fiz a sereia com pernas, eu fiz a Pequena Sereia. A bonequinha Baiomi, ela proporciona isso, ela proporciona a gente fazer várias atividades em sala de aula. Eu não sei se tem muitos professores aí, mas assim, o meu trabalho, vou falar um pouco do meu trabalho. Eu trabalho com educação antirracista e as minhas bonecas são... Eu faço outros tipos de bonecas, mas as minhas bonecas são, em maioria, bonecas negras para levantar a autoestima das meninas e das mulheres também. E aí, quando eu vou numa sala de aula, que eu levo as bonecas, que eu levo as histórias com crianças com protagonismo negro, né? As crianças ficam encantadas. E assim, as oficinas de Abayomi, eu ofereço, e eu sempre ofereço as histórias, porque a criança se vê ali, né? É uma questão de... Porque na minha época, eu estou fazendo 48 anos hoje. E aí, na minha época, a gente não tinha essa representatividade. A gente não tinha essas referências. Então, eu faço sempre questão de levar as abaiomis, eu faço questão de levar os livros, né? Obrigada, Renan. Com histórias com protagonismo negro, de crianças negras, de pessoas negras,
eu sempre tive muito retorno, sabe? Um retorno muito gostoso em relação a esse tipo de história, esse tipo de atividade. E aí, vamos começar a fazer a boneca? Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu sou artesã, bonequeira, contadeira de histórias, sou professora de história, mas não estou em sala de aula, e sou estudante de letras. Eu estou fazendo letras justamente para trabalhar com literatura, né? Meu projeto é literatura com bonecas, que é esse projeto que eu levo as histórias e as bonecas de forma voluntária para colégios municipais, centros sociais, e eu cobro cachê para outros tipos de colégio particular, festas, assim. E aí, a gente já pode começar a fazer as bonecas, tá todo mundo com material, todo mundo de olho. Vocês querem perguntar alguma coisa? Quem quiser perguntar, levanta a mão. Ninguém? Ninguém? É isso mesmo? Eu só tenho uma coisa pra falar. Você falou dos bonecos, tá todo mundo me ouvindo? Sim, eu tô ouvindo. Você falou dos bonecos, eu sou meio nerd, assim, né? Então eu gosto de coisa de cultura nerd, pop, dessas coisas assim, né? E eu acho que foi há 2 anos ou 3 anos atrás que teve um fenômeno que aconteceu lá, pelo menos nos Estados Unidos, aqui também, de alguns bonecos novos do Star Wars. Não sei se vocês viram a trilogia nova, mas tem o Finn, né? Que é um dos personagens principais e que ele é negro. E quando começaram a venda dos bonecos do Star Wars, a dele foi com a venda mais baixa entre todos, porque ele era um rapaz negro, né? E aí foi muito legal, porque eu acho que foi no Fantástico, eu não sei onde, eu vi exatamente essa reportagem, mostrando de um menino que ele se emocionou quando ele foi na loja e ele achou um boneco negro, né? Como ele. Então, eu acho essas coisas bem interessantes, assim, porque a gente também tem que ter esse quesito da representatividade, né? E de poder ver pessoas como a gente sendo ali. Eu não sou negro, né? Mas pessoas que você se identifica, pessoas que tragam essa coisa para você ter uma proximidade maior. Então, eu fico feliz pelo trabalho que você faz e eu imagino que deve ser muito bacana para as crianças poderem ver isso. Então, parabéns, não somente porque é seu aniversário, mas por isso também. Tá bom? Ah, obrigada. Muito obrigada. Eu tenho uma experiência para contar sobre isso. Eu tenho uma experiência dentro de casa. Essa minha Maria aqui, ela gostava muito de balé. Ela tinha 3 anos e aí ela gostava muito de fazer balé. E nós fomos até uma academia, matriculamos, ela fez a primeira aula, fomos comprar uniforme, aquela coisa toda. E depois de uma semana, ela não quis mais voltar para o balé. Como eu não sabia se era uma projeção minha, porque quando eu era criança eu sempre quis fazer, mas nunca tive condição financeira, ou se ela mesmo desistiu, então eu não falei mais nada. Ela desistiu e eu deixei tudo bem. E depois de um certo tempo, a gente conversando, e conversa vai, conversa vem, ela me falou que desistiu do balé porque uma coleguinha falou para ela que ela não poderia estar ali porque ela não tinha cabelo para fazer o coque. O tipo de cabelo dela não assentava um coque. E aí ela não gostava do cabelo, né? Assim, a respeito da cor da pele, ela nunca falou nada, mas o cabelo, a gente tinha bastante problema assim com isso. E eu fui buscar referências. Eu achei a maravilhosa da Ingrid Silva, né? E aí eu mostrei para ela como uma bailarina de sucesso, negra. Mostrei modelos, e aí fui procurar tipos de coque para bailarinas negras, assim. Então, é uma coisa que é importante, sim. Essa foi uma experiência que foi minha experiência dentro de casa. E com esse livro aqui, que é a Princesa e a Ervilha, esse eu conto com a Isabel Almis, mas eu conto também com bonecas. Eu contei história numa escola de classe média para classe média alta. E nessa turma só tinha uma garotinha negra. E aí eu contando histórias, primeiro assim, as crianças, elas não me identificaram como brasileira. Elas perguntaram se eu era brasileira. Aí uma menininha, 5 anos, falou assim para mim: "Ah, tia,
é porque você até parece com a menina que trabalha lá em casa. Só que você está aqui na frente, você fala tão direitinho, uma criança de 5 anos. E quando a menina viu a princesa desse livro, gente, é por isso que eu conto essa história. Ela abriu um sorriso que iluminou a sala, assim. Eu me senti muito gratificada. Então, é importante, né? As pessoas falam, poxa, mas Barbie, as pessoas ficam fazendo questão de Barbie. Gente, é importante, é muito importante. E outra coisa também que eu acho muito legal que está acontecendo é que eu não estou sendo chamada para trabalhar só no dia 20 de novembro. Porque, assim, dia 20 de novembro eu não dava conta, porque todo mundo queria uma contadora de histórias negras, com boneca né, de etnia, com história para falar, mas era só no dia 20. E agora não, agora, assim, a coisa está, né, caminhando, e a gente pode trabalhar em sala de aula, a gente pode trabalhar num centro social o ano inteiro, não precisa ser só no dia 20, né? E aí, eu falo para vocês, o que me ajudou muito na minha vida a me aceitar, principalmente, foi o meu curso de história. A gente que nasce numa comunidade com a pele retinta, né? Porque eu não sou negra de pele mais clara, a gente demora um pouquinho a se aceitar. E aí depois que a gente passa a entender algumas coisas, aí a gente consegue se aceitar melhor. Então, assim, esse meu trabalho também parte muito disso, da minha experiência. É uma coisa que eu posso falar, que é uma coisa que eu vivi, né? E aí eu posso passar para outras crianças, e principalmente com a minha filha, porque ela. E depois, assim, né? Vamos falar o final feliz. A gente foi para uma outra academia, aí ela se apaixonou por aula de circo, aí fica lá pendurada no trapézio, faz escalada no tecido. Então, assim, realmente eu vi que balé não era dela, né? Ela gosta muito mais do circo, de fazer as coisas do circo, daquela magia do circo. Mas é importante a gente observar isso, né? E, por outro lado, a garotinha, né, que falou, ela não tem como também julgar, porque a gente não sabe como é que é a criação dessa criança em casa. A gente não sabe o que ela ouve em casa, né? Então, assim, eu acredito que o trabalho sendo feito assim, você vai até as crianças, o menino Nito, esse aqui, da Sônia Rosa, que é uma autora que eu amo, a minha amiga fez uma experiência. Ela contou a história sem mostrar o livro. E como ele é um menino Nito, um menino bonito, as crianças tiveram outra visão. E aí, quando elas viram que o menino Nito era um menino negro, elas ficaram algumas assim, professora, mas você não falou que ele era bonito? A professora, e por que ele não é bonito? Sabe? Então, dá pé da gente trabalhar esses temas de uma forma que não seja, né, tão agressiva, de uma forma que eles entendam. E aí ela falou que no final, depois que eles tiveram conversa, as crianças conseguiram, sim, reconhecer que uma pessoa de pele negra poderia ser bonita também, né? Então, eu acho isso muito importante. E é isso, gente. Assim, eu venho fazendo esse trabalho com as bonecas desde 2015. E o trabalho de educação antirracista, que eu sempre fiz, mas eu não sabia que era isso, né? Eu faço desde 2017. E, assim, é um trabalho árduo, a gente sabe, tem muita coisa para desconstruir, até na gente mesmo, né? Mas eu acho que é um trabalho que dá resultado, sim. É um trabalho que tem que ser feito, não tem mais como adiar, porque o mundo mudou muito, graças a Deus, né? E a gente tem que aceitar essa mudança, a gente tem que acompanhar essa mudança. Vamos começar? Todo mundo aí com suas tirinhas? Obrigada, Claudiane. Obrigada. Ó, primeiro a gente vai cortar uma tira, né? Eu acho que eu falei mais ou menos 50 centímetros, eu acho que foi isso. Porque as minhas já estão prontas por conta dos kits. Gente, os professores que quiserem trabalhar com os kits, eu aconselho já levar assim, ó, no saquinho, já cortado. Vocês vão cortar a tira maior
para o corpo e 2 tiras menores, que aí uma a gente utiliza para o braço e a outra a gente utiliza para fechar a roupa. E já leva também um tecido cortado para fazer a roupa. Tecido. Esse aqui tá redondinho porque eu tive um trabalho, aí eu aproveitei as sobras. Mas pode ser quadradinho. Aí já leva ele também com um piquezinho pronto, porque criança e tesoura às vezes não combinam muito bem, né? Então, aí a gente já leva. E essas bonecas eu faço também em centros sociais. Eu tenho 2 amigas que têm uns trabalhos, né, sociais, e aí a gente faz essa oficina com as crianças. E com os adultos também, tá, gente? Eu fiz um grupo de... Como se fosse aquele grupo Mulheres que Amam Demais, né? E aí eu fui chamada para fazer a oficina dessas bonecas, né? A psicóloga me chamou e a gente fez a oficina e também deu um resultado bem legal, assim, de trabalhar com essas bonecas. Bom, a gente vai pegar a tirinha maior. Gente, tá dando para ver direitinho? Porque eu tô só com o celular. Meu note não... Aí vai dobrar ao meio. Dobramos ao meio. Aí aqui a gente vai fazer um nó para fazer a cabeça. É assim. Bonitinho, mamãe, achei muito bonitinho. Aqui nas pontinhas, nós vamos dar nozinhos para fazer os pés. Ó. Um pezinho. O outro pezinho. O nó fica bem na pontinha. Para não ficar essa pontinha aparecendo, ó. A história das abaiomis. Existe, aí a gente vai pegar a outra tirinha, vai fazer um nozinho na ponta. E outro nó na outra ponta. As abaiomis, ela é feita com tecido preto, tá, gente? Respeitando a estética da boneca. Eu não trabalho... Aí depois a gente vai pegar esse que a gente deu nozinho e vai amarrar no corpinho, ó. Assim. Eu não trabalho com a história do navio negreiro. Eu vou falar para vocês por quê. Primeiro que na minha concepção, um turbeiro não tinha nada de romântico, né? Então, eu acho que essa história é minha opinião pessoal, tá? É uma tentativa de querer romantizar uma coisa que não tem como. E como eu conheci e aprendi a fazer essa boneca com uma artesã aqui do Rio de Janeiro, a Lena de Abaiomi. Na época, ela trabalhava numa comunidade, vai ficar assim, gente, ó. Numa comunidade carente aqui de Jacarepaguá, que é uma comunidade muito famosa, que é a Cidade de Deus. E ela não tinha recurso para trabalhar com as crianças. E ela sendo... Boa tarde, Janeide. E ela sendo artesã, ela tinha muito retalho em casa. Então, assim, ela resolveu trabalhar com as crianças com retalho. E ela pensou numa forma que não tivesse que utilizar cola, que não tivesse que utilizar costura. E aí ela fez essas bonequinhas, que na época não tinha nome, ela chamava de boneca sem cola e sem costura. Quando uma amiga dela, comadre, né, ficou grávida, e se fosse uma menina, o nome seria Baiomi. Como veio um menino, ela resolveu homenagear a amiga com o nome dessa boneca. Essa é a versão que eu trabalho. Mas como também a gente não trabalha com uma história única, né?
já diz a Chimamanda, que a história única é muito arriscada. Então, assim, eu respeito quem trabalha com a versão do navio, mas eu não trabalho. E até porque eu prefiro trabalhar mesmo com a versão da Lena, porque a cooperativa das Abaiomis tirou muita mulher da Cidade de Deus do sufoco. Então, assim, é um trabalho bonito, sabe? Um trabalho bem... Foi um trabalho grande, né? Foi um trabalho que passou não só pela confecção das bonecas, mas por outras áreas. Então, eu gosto muito de contar essa versão da Lena. Ó, ela vai ficar assim. Aqui é os braços e as pernas. E aí, os tecidos já com piquezinho. Ó, aqui. Ela é rápida de fazer. A gente vai colocar na cabeça. E aí, as pessoas falam assim, tem gente que trata essa boneca como amuleto. Não, na minha percepção, não é. Mas dizem que quando você está fazendo, se você botar boas energias no nozinho, as boas energias vai de conjunto com o presente. Mas quem faz boneca, quem faz trabalhos manuais, sabe que tem que botar boas energias, né? Então, e outra coisa, mas não pode costurar? Pode costurar. Tem gente que não sabe costurar, então amarra a roupinha. Mas tem gente que tem mais habilidade com costura, pode costurar. Eu vou costurar essa, mas eu vou amarrar a outra, tá? E aí, tem gente que fala para mim, numa oficina, uma moça falou: mas se a Lena inventou, e a boneca de Yansan? A boneca de Yansan é recheada. Ela falou que conhecia essa boneca como sendo a boneca de Yansan. Só que a boneca de Yansan é recheada com os fundamentos do candomblé, que eu não conheço, né? Então eu não tenho propriedade para falar. Como diria minha amiga, não é meu lugar de fala. Mas eu sei porque a minha mãe era do candomblé e eu conhecia a boneca de Yansan. Então, assim, na minha visão, são bonecas diferentes. E aí, aqui, vocês podem fazer o cabelo, cortando aquela partezinha. Aí aqui vocês podem colocar contas, como a... Gente, onde é que foi parar a sereia? Ó, vocês podem enfeitar assim, cabelinho. Aí aqui eu vou colocar um turbante. Turbante eu pego um pedacinho de tecido, pode ser o mesmo tecido da roupa. E vou amarrar aqui. Vou amarrar com a linhazinha, porque o meu pano ficou pequeno. Mas se o pano for maior, eu posso dar um nó no próprio pano. Olha aqui. Tá pronta a nossa Baiomi. Essa aqui é a roupa com costura. E essa aqui, a roupa é com nó.
É o mesmo processo, só que ela é maior, aí a roupa é com nó. Pode ser feita de vários tamanhos. Assim, pode ser feita assim, desse tamanhozinho aqui. Aqui a gente pode fazer os trabalhos assim. Esse aqui são de retirantes. A gente pode colar ela nesse... É porque eu trabalho muito com material reciclado, mas esse aqui é papelão com sobra de tecido. Mas você pode colocar também numa tela, né? Aquelas telas. E aí, eu tenho uma outra história para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não tem pergunta, não. Mas tem um comentário no chat da Lorena Silva. A representatividade é importante, pois ajuda-nos a aceitar e construir uma autoestima, que muitas vezes é questionada pela sociedade. Realmente, ajuda muito. Porque quando uma menininha vê a Thaís Araújo, né, naquela novela, agora eu não vejo mais novela, mas eu vibrei quando ela foi a Helena, com aquele cabelo maravilhoso, e aí a garotinha que não desenvolveu ainda aquele potencial, né? Ver uma Thaís Araújo daquela forma, sendo representada belíssima, nossa, é uma coisa bem estimulante, sabe? Eu vou contar para vocês uma história com umas abaiomis maiores. Era uma vez, há muito, muito tempo atrás, em um reino africano, um príncipe. Esse príncipe viajou por várias terras à procura de uma princesa. Mas ele queria uma princesa de verdade, porque ele sabia que essa princesa teria que ajudá-lo a tomar conta do seu povo. Então ele andou por várias terras, andou por vários reinos, conheceu muitas moças, conheceu moças de vários tipos. Só que em nenhuma das moças ele achou que tinha o necessário para ser uma princesa de verdade. Então, ele, resignado, voltou para sua casa. E lá, no seu castelo, ele foi recebido por sua mãe, a rainha, por seu pai, o rei. E os três ficaram tristes, porque quando o filho sofre, os pais sofrem também. E o tempo foi passando, até que certa noite, numa tremenda tempestade, muito vento, muita chuva, alguém bateu à porta do castelo. Como já estava muito tarde e o rei não queria incomodar os seus servos, ele mesmo foi abrir o portão do castelo. Quando ele abriu, ele viu uma moça. A moça estava encharcada, mas mesmo assim a sua aparência parecia ser tão delicada. A moça disse para o rei que era a princesa de um reino distante, que seu reino foi atacado
e ela conseguiu fugir com alguns guardas do seu palácio. Mas na tempestade, eles se perderam na floresta. E ela queria saber se o rei poderia abrigá-la pelo menos por aquela noite. O rei achou aquela história muito estranha, pois ele não tinha tido notícia nenhuma de reino atacado. Mas, enfim, ele deixou a moça entrar. Deu-lhe roupas secas, alimento. E a moça tinha modos finíssimos. Ficou lá no castelo, aquela noite. A rainha, que era uma mulher muito esperta, disse para o rei: Majestade, eu tenho meios de saber se essa história é verdadeira. Deixe comigo. A rainha foi até o quarto de hóspedes. Arrumou 20 colchões. Em cima desses 20 colchões, ela arrumou 20 edredões. E aí, embaixo disso tudo, ela colocou um caroço de ervilha. E pediu que a moça se deitasse em cima daquilo tudo. A moça deitou. Só que não conseguiu pregar olhos a noite inteira. Ela sentava, ela deitava, ela virava para um lado, ela virava para o outro. E assim foi a noite inteirinha sem conseguir dormir. Na manhã seguinte, assim que o galo cantou, a rainha foi até os aposentos da moça, que a moça estava para saber como tinha sido a noite. Bom dia, senhorita. Bom dia, majestade. Como passou a noite? Nossa, majestade, a noite foi horrível. Eu acho que eu nunca dormi em cima de algo tão duro. Parecia que tinha pedra naqueles colchões. Sabe Deus o que tinha ali por baixo. Então, a rainha sorriu e disse para a moça: Bem-vinda ao meu reino, princesa. Pois só uma verdadeira princesa seria sensível o bastante para se incomodar com um caroço de ervilha, que estava embaixo de 20 colchões e 20 edredões. Então, a princesa casou-se com o príncipe. Depois que o rei e a rainha se aposentaram, eles governaram aquela terra com muito amor e justiça. Vitória, Vitória, acabou a história. Gente, essas abaiomis aqui, elas são maiores, elas são feitas com tecidos bem maiores, ó. Elas estão assim com vareta porque esse espetáculo ele é dentro de uma caixa, é o Teatro Lambe Lambe que eu faço, então elas estão com as varetinhas. Mas elas são maiores, o figurino é maior. A baiomi, ela possibilita a gente trabalhar de várias formas com as bonecas. Alguma dúvida, gente? Alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre o meu trabalho, sobre o trabalho com as abaiomis? É estranho assim não estar vendo as pessoas. Eu queria te perguntar uma coisa, Lu, que desde lá da época do curso, porque você lá fez a apresentação, falou um pouco, e eu estou aqui prestando atenção, se contar que existem diferentes histórias, digamos, de origem, né, das abaiomis, né, de como elas surgiram, quem as trouxe, como elas foram feitas. E também foi um assunto que já rodou aqui na oficina hoje, né, a questão da representatividade, né. E aí, assim, o que eu queria te perguntar meio que une essas duas questões, né? Você acha que, pela prática que você tem de levar as abaiomis para as escolas, né, e contar as histórias para as crianças, você acha que esse casamento, digamos assim,
entre as narrativas e as bonequinhas físicas, né? Ele se torna mais eficiente para problematizar essas questões, ainda que de forma sutil, né, por se tratar de um público infantil, do que propriamente só a representatividade, assim, de ver uma bonequinha negra ou ver uma atriz. Você acha que qual o poder que a narrativa, né, tem nesse espaço aí? Bom, então, a narrativa do navio, né? Não sei se vocês conhecem, mas é que as mães rasgavam as suas saias para fazer essas bonequinhas amarradas para as crianças que estavam impacientes, né? Temerosas dentro do navio. Então, assim, pelo que eu estudei em história, tá, gente? Eu não estou dizendo que é a verdade absoluta, mas pelo que eu estudei, essas pessoas elas vinham sem roupa. E o navio, eles vinham num porão escuro, né? Eu acho que sem a mínima possibilidade de ter algum momento de lazer. Eu sei que mãe é incrível, mãe faz milagres, mas eu acho que não teria como, né? Assim, a minha opinião pessoal. E aí, o que você perguntou, quando a gente leva uma narrativa de escravidão, eu sei porque a minha forma de aprender história foi assim, né? A gente só sabia do africano, eu só sabia dos meus ancestrais do período do navio negreiro aqui, da chicotada nas costas. Eu não tinha noção de reinos. Não que todos sejam reis ou descendentes de reis, porque eu não acredito nisso, porque tinha arquitetos, tinham advogados, trabalhava-se com metalurgia. Então, assim, eram N organizações sociais, né? Então, eu acho que quando você leva uma narrativa de escravidão, uma narrativa de sofrimento apenas, e também, gente, eu não estou dizendo que tenha que apagar isso, que não tenha que se contar isso, não, tá? Porque é uma coisa muito importante da gente saber. Mas eu acho que fica. Era assim, na sala de aula, quando a professora abria aquele livro didático com a foto daquele escravizado com aquela coleira no pescoço, né, aquele troço no pescoço, ou então aquela uma outra foto clássica, aquele sendo chicoteado, todo mundo olhava para mim, assim, sabe? Aí a professora começava a falar. Aí, assim, eu vi aquele olhar de pena, e as pessoas ficavam assim, gente, mas, sabe? Então, assim, eu acho que esse tipo de narrativa não não é mais legal levar para uma sala de aula, não é mais legal contar para uma criança. A Maria, a gente foi naquela exposição, eu não sei o nome certo, foi o professor Cláudio que organizou, de escravidão, de escravizados da região fluminense, né, daqui do Rio. E aí a gente foi nas salas e tudo, só que eu não ia levar a Maria na sala que tinham os objetos de tortura, não ia levar. E aí a garota emburacou, entrou na exposição, e aí quando chegou ela perguntou, ela foi perguntar o que era, eu fui dizendo, não, isso aqui era para tortura, isso aqui era tal, isso aqui era um tronco. E aí ela virou para mim e falou assim, mãe, mas como é que pode um humano fazer isso com outro humano? Aí eu falei assim, não, mas aí a gente tem também, aí eu fui mostrar para ela a parte da arte, as mágicas, aí eu comecei a conversar com ela que não era só isso, que os nossos antepassados, que o nosso povo não era só aquele período ali. Então, eu acho que assim, é importante, né, a narrativa, mas o importante é você mostrar também uma imagem positiva. Porque quando você parte dessa narrativa triste, dessa coisa de só escravo, é uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu aprendi a diferença de que eu não era descendente de escravos, e sim de escravizados, nossa, fez uma diferença tão grande. Parece pouca coisa, né? Ah, poxa, mas tem gente que É pensa, a mas não é a força da mesma coisa. palavra, né? Não, pois É a é, força do gente. sentido da palavra, né? Isso aí, não, eu não descendo de escravos, eu descendo de pessoas que foram escravizadas. Então, assim, Exatamente. pessoas que tinham a sua organização social, né? Pessoas que tinham uma metalurgia avançada em alguns reinos. Não eram pessoas incapazes, não eram pessoas que só serviam para o chicote nas costas. Então, assim, mostrar as bonecas,
mostrar um lado também positivo, né? Dentro dos meus ancestrais, dentro da vida dessas pessoas. Eu acho que isso ajuda muito. E assim, eu vejo que é menos incomoda menos, porque gente, eu tenho assim, quando eu falo, eu sinto a mesma sensação. Eu sentava no canto e aí quando a professora começava a falar e abria aquele livro, mas era assim, era geral, a turma inteira olhava para mim. Sabe? Ficava aqueles olhares assim, nossa. Aí eu falei assim, gente, estou me sentindo dentro de um navio. Porque era só isso que eu sabia. Eu não tinha noção de que o meu povo tinha. Gente, eu falei assim, gente, eu só fui descobrir que eles trabalhavam com metalurgia depois, aliás, na faculdade, porque antes eu não tinha noção. Né? E aí, com as histórias, aí isso foi se, sabe, foi se abrindo mais, né, os leques de possibilidades, porque outra coisa também que eu acho bem importante é eu conto história em qualquer lugar. E aí eu fui contar história num colégio evangélico. E eu, assim, geralmente eu conto história com turbante, né? Eu boto uma roupa, né, bem colorida. Assim, eu gosto. E gosto também de contar história assim. Aí, depois que eu terminei, a pessoa falou assim para mim: Nossa, mas eu pensei que você ia contar histórias da religião, mas você contou como mitologia, né? Aí eu, então, vamos conversar. A gente consegue separar, porque você pode aceitar que o Zeus era um deus e tem toda uma mitologia, e você não pode aceitar que Xangô é um deus e tem toda uma mitologia. Qual o problema? Né? Porque você pode aceitar que tem a mitologia nórdica, todo mundo ama o Thor, aquele lourão maravilhoso, e você não pode aceitar que tem a mitologia africana. Você não pode aceitar que Ogum também pode ser um ser mitológico. Né? Assim, é só uma questão de pensar, uma questão da gente olhar sem achar inferior a cultura do outro, né? Porque a cultura grega e a cultura africana não são culturas. A cultura africana é a cultura grega, a cultura brasileira. Então, assim, quando a gente começa a olhar essas, parece assim que são coisas pequenas, mas eu acho que é bem por aí. A gente começar a quebrar, a desconstruir essas coisas. Isso, isso mesmo, Lorena. É, É isso que você falou. Isso mata a gente, realmente. eu, Né? eu ia, eu ia só Pode falar, Otávio. pontuar que te agradecer pela resposta, porque eu fiz uma pergunta que eu achei até meio boba, né? Assim, simples. Você acabou dando uma aula aí pra gente. E para mim, assim, é muito legal que, apesar de a gente não estar aqui com um público muito grande, né? Mas que as pessoas que estão aqui ouvindo e assistindo você fazer a boneca e te ouvindo, né? São todos aqui futuros professores, né? São todos alunos das nossas licenciaturas aqui do Campus Volta Redonda, se não me engano. Se tiver alguém que não seja, pode falar, ou que já tenha formado, né? Pode me corrigir, mas são todos futuros professores. E eu acho que é importante que os futuros professores tenham, de qualquer disciplina que seja, eles serão professores de física e matemática, mas eu acho que é importante que todos eles tenham essa noção da percepção, né, de que alguns termos e algumas visões de mundo, elas não cabem mais, né? Principalmente na escola, que é um local de formação, né? Quanto menor, mais jovem é o nosso aluno, maior é a nossa responsabilidade, né? E isso não, e eu estou falando isso não é no sentido de que nós moldamos as pessoas, mas nós, como professores, como educadores, apresentamos para essas pessoas muito jovens ali os caminhos que elas podem seguir, né? E aí, a partir dessa criticidade, dessas pessoalidades que esses indivíduos, né, mesmo que ainda crianças, trazem, eles vão, a bagagem familiar, como a Lu falou, né, eles vão construir ali a sua visão de mundo.
mas é importante que a escola, de um modo geral, né, o ambiente escolar, ele apresente essa necessidade, né, de pontuar determinadas coisas. Não só por meio de, não se usa mais esse tipo de palavra, considera isso aqui bullying, mas não, dando nome mesmo, como a Lu falou aqui, a gente tem que fazer uma educação antirracista. Isso não é um insulto a ninguém, nem um discurso político, né? Uma educação antirracista é uma educação para a vida, né? O contrário de uma educação antirracista é uma educação racista. Então, quem é contra uma educação antirracista, indiretamente está defendendo o direito de ser racista. E isso é um absurdo, né? A gente já era um absurdo no século XVIII, você imagina no século XXI. Né? Então, pensar num conceito de educação antirracista, de problematizar questões que não foram problematizadas na educação, em todas as áreas, de compreender as pessoas por suas peculiaridades culturais, por suas questões de localidade, por suas representatividades. Né? Tudo isso faz parte de um contexto de uma educação humana, né? E não de uma doutrinação, como muita gente entende esse tipo de discurso, né? Isso vai evitar vai fazer com que não existam mais pessoas racistas no mundo? Acredito que não, porque infelizmente essa não é a realidade de uma realidade coletiva muito ampla. Mas a escola não pode ser mais complacente com esse tipo de construção, né? A escola tem que trilhar um caminho que seja antirracista, ponto. Né? Se a pessoa vai, por conta de suas questões familiares ou pessoais, ao longo da vida desenvolver esse comportamento, vai ser única e exclusivamente responsabilidade dela, né? A escola não vai ter nada a ver com isso. Então, acho que vocês, como futuros educadores aí de física, matemática e de qualquer outra disciplina que vocês venham a cursar depois, às vezes você emenda uma graduação na outra, para ter mais habilitações, é importante que, mesmo que essas discussões aparentemente não estejam diretamente ligadas ao conteúdo que vocês ensinam, apesar de estarem, né? Que o comportamento em sala, que a forma como essas percepções são apresentadas, né, ou como elas surgem numa sala de aula, elas sejam tratadas com, no mínimo, uma atenção redobrada, né, não só para evitar determinados constrangimentos, mas para que se construir mesmo um pensamento propositivo, né, e, enfim, e que nos encaminhe para uma realidade que seja menos, pelo menos menos racista do que a gente tem ainda hoje no nosso país, né? Falei pra caramba, né, Lu? Desculpa aí. Nada! Tá ótimo. Desculpa aí. E assim, Eu- vocês devem ver na graduação, né? Existe muita coisa sobre etnomatemática, né? Sobre a física que trabalha com as questões elementares da natureza, isso é uma ciência da natureza. Então, existe muita ligação também com ensinamentos e pensamentos africanos e afro-brasileiros. Há toda uma gama de possibilidades de trazer essas discussões para dentro das nossas salas de aula sem que elas fujam completamente daquilo que a gente está dialogando e construindo com os alunos. Então, é importante mesmo, assim, não estou encerrando, não, estou só dizendo que queria agradecer a Lu aí, porque além da oficina, ela está disponibilizando para a gente uma quantidade de experiências de vida, de profissional, né, que é muito engrandecedora mesmo, assim. Porque assim, eu não sou professora da rede municipal, né? Não, quando eu trabalhei com história, como professora, eu trabalhei em colégio particular, na Barra da Tijuca. E aí as pessoas ficavam surpresas, sabe? Perguntavam, nossa, mas você nunca teve problema com aluno? Não, gente, eu nunca tive problema com aluno. Nossa, mas é um público difícil. Mas por quê? Para mim seria um público difícil e para minha colega de pele clara não seria um público difícil. Sabe, são essas coisas que a gente percebe, né? Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa tranquila em relação a isso, tá? Até porque meu casamento é interracial, né? Meu marido é filho de português e neto de poloneses. Então, assim,
não tenho essa coisa radical, né? Mas a gente percebe, né, o porquê das perguntas. E aí, mas só que eu trabalho nesse trabalho como voluntária, com contação de histórias, então eu trabalho muito em colégios municipais. Eu trabalhei num colégio, eu fiz contação de história num colégio que assim a turma quase não tinha crianças brancas, né? Se der que dá para dizer que tem branco no Brasil, mas enfim, acho que só a Xuxa mesmo. Mas enfim, então assim é uma realidade, sabe? Que, né, vocês vão fazer concurso, e aí é uma realidade, uma outra experiência do EJA. Eu amo trabalhar, eu amo contar história para o EJA, né? São pessoas que voltaram da escola, são pessoas que tiveram, né, na época não puderam estudar, tiveram seus direitos de estudar, enfim. Mas a minha experiência com o EJA foi com histórias africanas, quando na história a pessoa que cozinha é a pessoa mais importante, porque como é que a pessoa que te alimenta vai ser o do finalzinho lá da cadeia alimentar, como diz? Não, a pessoa que cozinha nessas sociedades africanas, né, nas sociedades que eu vi, que eu contei a história que eu estudei, é a pessoa mais importante da aldeia. Então, assim, e aí quando você fala isso numa sala de EJA, que são, né? São cozinheiras, são donas de casa, né? Muitas vezes. Então, elas se sentem importantes, né? Elas se sentem, nossa, mas é um senhor, ele fazia refeição para 300 pessoas. Até ele que me ensinou a fazer macarrão, porque eu não sabia fazer macarrão. E aí ele falou assim: "Nossa, professora, mas é a pessoa mais importante?" Eu falei assim: "Sim, porque eu pensei que isso fosse historinha." Eu falei assim: "Não, mas tem que ser a pessoa mais importante, porque vai ser a pessoa que vai mexer com o teu alimento, né? Uma coisa que é importante, que é vital para sua vida, né? É de suma importância para sua vida." Então, assim, não só com as crianças, mas também com os adultos, essa experiência do conhecer, né? Do mostrar que não é passageiro de terceira classe por causa da sua cor, de mostrar que os seus antepassados, sim, tiveram valor, né? Fizeram coisas e coisas importantes. E sem contar, né, gente, que a gente sabe que o nosso país foi construído, como dizia minha avó, no lombo dos negros, né? A gente sabe que eu não estou aqui querendo diminuir o europeu de jeito nenhum, o indígena muito menos, porque eu sei que a união desses três povos é que nos forma, né? Mas, assim, a parte pesada, a parte braçal, foram os meus antepassados, né? Os nossos antepassados. Então, eu acho que não cabe mais, hoje em dia, a gente olhar para a professora Verônica, né? Como ela fala, a gente olhar para o nosso passado com pena, né? Com tristeza, com ai, que dó. Não, nós fomos heróis também, eles são heróis também. Minha mãe foi uma heroína. Minha mãe lavava roupa para fora para estudar. Minha mãe era cozinheira numa casa e ela lavava roupa das amigas da patroa dela para comprar livros para mim. Então, assim, essa minha parede aqui de livros, aqui são livros. É porque eu estou construindo, a gente está construindo a salinha para eles ficarem, aí eles estão aqui. Assim, vem desde lá, né? Que a menina da comunidade amava livros. Eu era uma menina na comunidade que tinha muitos livros em casa. Mas, assim, a minha mãe tinha essa percepção que livro era importante. Mas nem todos, infelizmente, tiveram. Então, a gente corre atrás desse tempo perdido. Vamos mostrar que é importante, sabe? Que é importante ler. Livro tá caro. Vamos no sebo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a Feira da Praça 15, que é assim, eu trabalhei lá, né, com a barraca com as bonecas, e tem livros assim mais em conta. São de edições mais antigas, sim, mas dá para você salvar o conteúdo. Então, assim, é mostrar mesmo. Eu trabalho na comunidade da Tirol com as crianças e é legal você ouvir eles falando, sabe? Porque são pessoas que não têm acesso a muita coisa. E aí você ouve uma criança falando assim, não, porque aquela tem
voluntários, né? E aí falam das suas profissões e tal. E aí uma menina virar e falar assim, nossa, mas aquela moça tem o cabelo igual o meu e é advogada! Sabe? É muito legal você ouvir isso. É muito gostoso você ouvir que, não, tá funcionando. Tem que ser assim. Você tem que mostrar que você pode chegar lá, independente da cor da sua pele. E não só, né? Na questão racial, a questão das mulheres também, eu acho bem importante a gente frisar, porque eu costumo dizer, ih, gente, eu sou minoria 2 vezes. 2 não, 3, porque mulher, negra e gordinha aí 3 vezes, né? Mas eu acho também uma questão muito importante a gente frisar isso, né? Aquele curso que a gente fez de escrita feminina, e aí eu me pego assim, sabe? Encantada, porque, gente, a gente está com voz, né? São muitas pautas, eu sei, mas a gente tá começando, sabe? Tá botando, né, a voz para fora, a gente está. Eu gosto muito de trabalhar assim com as crianças e com o EJA também. E aí dá tempo para mais uma história? Dá sim, Lu. Você tem até 5h30 aí. O seu horário é até 5h30. Ah, tá. Então eu vou contar para vocês uma história. Quem me apresentou esse autor foi você, Otávio, foi o Pepe Tela. E aí, deixa eu pegar aqui. Eu achei muito legal a adaptação. Eu tinha lido um livro que falava desse personagem, mas aí da forma que ele falou, o livro é A Vontade de que Anda. Porque assim, tem um debate sobre a entidade que anda, né? Que na Angola parece que assim, eles não gostam muito da representação dela assim, como sereia. Eles dizem que essa visão dela é uma visão europeia, não é uma visão do angolano. Então, assim, eu gosto de falar que essa aqui é a visão para contar a história para as crianças, né? Porque a visão, eu respeito muito a visão deles. Que anda na visão deles uma entidade, né, que pode assumir a forma que quiser e pode se dissolver na água. Então, assim, aí, aproveitando, tem essa história aqui. Nossa, chamando minha tia. Mas não é aqui, fala que não é aqui, fala que é lá embaixo. Fala assim, lá embaixo. Desculpa, gente. Há muito tempo atrás, havia um mercador que estava chorando sentado na beira do mar. Que anda estava só de longe observando. Esse mercador, ele estava tão endividado que ele estava correndo risco. Tá. Ele estava correndo o risco de se tornar escravizado por dívidas. Ele estava lá chorando e que anda só de longe observando. Até que ela se aproximou e perguntou para ele o que estava acontecendo. Ele contou toda a história de sua vida. Ela sentiu pena e mostrou para ele onde tinha um enorme tesouro. Com esse tesouro, ele conseguiu pagar suas dívidas e, com a ajuda secreta de Kianda, ele ficou mais rico do que era. Só que, infelizmente, ele também mostrou que a sua natureza não era tão boa quanto ela pensava, pois ele passou a humilhar as pessoas que tinham menos condição que ele. Ele nunca usou nenhuma partezinha do tesouro para ajudar outras pessoas.
e que anda, que continuava observando, só de longe, se revoltou. Fez com que ele perdesse tudo. Novamente, ele ficou naquela situação difícil. E ela jurou que nunca mais ajudaria os homens, pois todos eram cruéis e sem coração. Mas, como uma entidade das águas que anda, ajuda sim. Ajuda aqueles que pedem com devoção e respeito. Ajuda aqueles que estão necessitados, mas que demonstram o amor. E essa é a história da ganância do homem, da benevolência de uma entidade e do amor pelos seres humanos. Vitória, Vitória, acabou a história. Essas histórias, gente, eu conto também com as bonecas, essas bonecas aqui, ó. Eu conto com as Abaiomis, quando a gente faz as oficinas, e conto com essas bonecas. Essa aqui, por acaso, sou eu. Então é isso, gente. Isso que eu preparei para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E agora dá para a gente prosear, né? Ô, Lu, te agradecer aí, tá? Demais. Te desejar os parabéns, porque você não falou para ninguém que era seu aniversário. Também soube aí agora durante. Felicidade, muita saúde, né? Muita alegria, muita paz, muito sucesso aí nesse ano novo da sua vida, tá? Obrigada. E vou deixar para o pessoal, né, que queira comentar aí, falar alguma coisa, né, sobre o que você comunicou, o que você mostrou, dar alguma, né, alguma palavra aí, deixar em aberto agora para eles e depois a gente encerra, né, depois das falas dos participantes. Então, Lorena, Renan, Lívia, Alana, Janeide, Claudiane, se vocês quiserem, todo mundo está te dando parabéns aqui no chat, né? Se alguém quiser abrir o Obrigada. microfone para fazer algum comentário, fica à vontade também, tá bem? Acho que o pessoal tá tímido. Eu acho que o pessoal está mais pelo chat mesmo, só te congratulando, tanto pela oficina quanto pelo aniversário, Lu. Se você quiser fazer uma fala de encerramento, alguma coisa, fica à vontade. Então, gente, eu quero agradecer ao Otávio, agradecer a presença de vocês. Se vocês também, convido vocês a entrarem na nossa corrente pelos próximos módulos do curso do Otávio. E assim, muito obrigada pela oportunidade de expor meu trabalho, de falar um pouquinho de mim, né, das coisas que eu amo fazer, de tudo que me constitui, porque a oralidade é que me constitui, né? Eu comecei a gostar de literatura através da oralidade, porque eu fui criada numa comunidade de nordestinos, e aí o nosso divertimento, né? Eu sou de 73, década de 80 foi a minha adolescência, infância, enfim. E aí a gente fazia o quê? Colocava esteira assim, que a comunidade era uns bequinhos, e a gente colocava as esteiras assim nos becos e ficava ouvindo histórias. E como tinham muitos nordestinos, assim, eu sei a versão do lobisomem, é da Bahia, sei a da Paraíba, sei a de Pernambuco,
por conta disso, depois eu fui procurar nos livros esse gostinho bom, né, que a oralidade me ensinou. E aí é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Precisando de, sei lá, indicação para história ou alguma dica de boneca, alguma coisa assim, eu estou à disposição. Então é isso, gente. Fica aí a oferta da Lu, também vai ficar aí a minha oferta. Em janeiro, agora, a gente deve ter o início da divulgação de uma nova versão aí, né? Uma nova etapa desses cursos que eu tenho ministrado pela extensão, né? O primeiro foi sobre literaturas africanas de língua portuguesa e a sala de aula. O segundo foi sobre autoras, né? Africanas e afro-brasileiras. E estou pensando aí agora, estou desenhando aí agora o próxima etapa desse curso. Vou divulgar aí para vocês também amplamente, né? Os dois primeiros tinham como objetivo mais a divulgação externa, né? E agora também vou abrir para vocês. Vocês se interessarem pelo tema, né? Pelos temas, fiquem à vontade. Vai ser um prazer ter vocês no curso. E certamente terão mais contato com a Lu e com mais um monte de gente que já fez os dois primeiros cursos e que tem muita coisa para contribuir, né? Muita coisa para acrescentar, e foram episódios muito enriquecedores, e eu acho que vai ser excelente para vocês também, tá bem? Então, obrigado pela participação de todos, muito obrigado, Lu, pela disponibilidade. Vou deixar agora com a nossa monitora o procedimento de encerramento aí da sessão, porque acho que é ela que encerra a gravação e encaminha aí as últimas questões. Obrigado, gente. Até a próxima. Grande beijo, Lu. Parabéns novamente aí pelo seu aniversário e pela oficina. Obrigada pela oficina, parabéns pelo seu trabalho e pelo seu aniversário. E aguardamos uma próxima. Se Deus quiser, terá. Obrigada, gente. Estou à disposição, só me chamar. Vou encerrar o evento agora. Até mais, pessoal. Tchau, Lu. Tchau, gente. Tchau, Renan. Tchau, Lívia. Tchau, Tchau, Claudiane. gente. Tchau, Janeide.